Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui, passando para dar um pouquinho para vocês a opinião sobre alguns itens da rodada aí para Fantasy Game, de alguém que já ganhou diversos Fantasy Games pelo mundo e está aqui para compartilhar com vocês o conhecimento para essa rodada do Brasileirão. E resolvi então bolar aqui para vocês o quadro Pergunte ao Rei. Nesse quadro eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, e a galera começou a fazer perguntas que podem auxiliá-los. E eu tô aqui para responder para vocês no YouTube. E aproveite que você tá aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar alguma coisa, porque com certeza aqui nesse canal você vai melhorar muito as suas qualidades de jogador de Fantasy Game. E a primeira pergunta, que se repetiu várias vezes aqui, é Brenner ou PP? Muitas pessoas perguntaram isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu acho das duas opções. Para mim, os dois são muito bons para a rodada. São duas opções legais, que têm jogos interessantes. E o PP ele tem um jogo bom, porém a gente fica um pouco na dúvida se o Grêmio vai com titular ou não vai. Mesmo ele jogando, talvez o time não esteja com os melhores jogadores ao seu redor, e isso faz diferença, viu? Faz muita diferença. E já o Brenner, ele vem num jogo que talvez não seja tão fácil quanto o do Grêmio, porém, o Brenner vem numa fase espetacular. Ele tem 13 gols nos últimos 11 jogos. E se for olhar contra o Fortaleza, há pouquíssimo tempo atrás, ele fez 4 gols em 2 jogos. Então, se tivesse que apostar, eu iria no Brenner nessa rodada. E outra pergunta que apareceu bastante aqui foi: vale escalar Marinho e Galhardo, mesmo sabendo dos desfalques de Santos e Inter? E eu te falo que, para mim, vale muito a pena. Por que que vale? Porque eles não só estão no nível bom, eles estão no nível muito bom. É um nível que é muito acima dos demais, se a gente for olhar, da maioria dos jogadores do campeonato. Só para ter uma ideia de alguns números, dos últimos 10 jogos do Marinho na competição, só em um ele não se envolveu em gol. Quando eu digo envolver em gol, é participar de gol ou assistência. E o Galhardo, dos últimos 15, só em 2 não se envolveu em gol. Isso são números absurdos para o futebol brasileiro, e eu acho que eles têm sim que ser levado muito em consideração na hora de escalar nessa rodada. Talvez dá para deixar um ou outro? Dá, talvez não seja tão unanimidade quanto nas outras rodadas, mas eles não deixam de ser ótimas opções para os seus times. E vamos para uma pergunta que vale para muitas rodadas. Como escalar um time para uma liga dobronada? O que é uma liga dobronada? Uma liga dobronada é o seguinte: vamos supor, uma liga de R$10 e 50 pessoas, e aí 22, 23 pessoas que ficarem melhores naquela liga, elas vão ser premiadas com o dobro do que investiu. Sim, o investimento é de R$10, vai ganhar R$20. Então é uma liga muito interessante para você se tornar lucrativo e aumentando o seu valor ali, a sua, vamos dizer, banca, que é o seu dinheiro que você tem para investir. Então é uma liga que é mais certa de você ganhar, então por isso é bem interessante. Você não vai ganhar absurdos, mas você vai estar sempre ganhando um pouquinho, essa é a ideia, se você escalar bem. Então, como escalar? A Liga Dobronada é uma liga que tem muitas pessoas premiadas em relação ao número total de pessoas, é quase metade ganha. Então para pensar, a maioria das pessoas não estuda bem, não analisa bem, não se dedica para o jogo. Então você não precisa ousar demais e ser tão diferente para você ganhar numa liga dessa. Basta você ter um time bem montado que você já ganha. Então a ideia é muito parecida com o que a gente escala para nossas ligas anuais e ligas de turno, que é a questão da regularidade, de colocar os melhores jogadores, de não se preocupar em diferenciar para a rodada. Então eu acho que é essa a ideia que você tem que utilizar. Colocar os jogadores como se você estivesse escalando para uma liga de regularidade, que provavelmente você vai ser lucrativo nas ligas dobronada. Uma pergunta que é bem recorrente nas caixinhas de pergunta que eu abro lá no Instagram. Para essa rodada, cheia de meias e atacantes com potencial no Cartola, uma boa opção seria o 3-4-3 ou 3-5-2? Vamos lá. Primeiramente, entre essas duas opções, é muito difícil de eu jogar uma rodada que eu não jogue com 3 atacantes. Ainda mais nesse ano, que os atacantes geralmente estão correspondendo. Eu acho que os atacantes são ótimas opções para a rodada sempre,
Então, eu já descartaria muito aí o 3-5-2. Agora falando entre o 3-4-3 e o 4-3-3, que é a formação que a gente usa mais comumente no Cartola. Vamos lá. Para mim, os laterais pontuam muito mais do que os zagueiros, porque os laterais eles fazem muito mais desarmes e eles têm mais potencial ofensivo, e os zagueiros, se você olhar, ele não tem média básica muito alta, ou seja, ele não consegue uma pontuação alta sem SG e sem gol. Então isso atrapalha bastante a essa troca. Além disso, essa troca está fazendo uma troca de 2 laterais por um zagueiro, que eu já falei que eu não gosto, e um meia. E aí as pessoas pensam, tem muito meia para rodada, então vale a pena eu não jogar com os laterais. Mais ou menos, vamos tomar cuidado, pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala que tem muitos meias, mas aí você olha nas rodadas passadas, um meia ou outro arrebentou, e a maioria dos meias foram maus. Então, os meias não estão indo tão bem assim na rodada. Então, toma cuidado que às vezes você tem diversas opções de meias para rodada, mas eles não estão correspondendo tanto quanto a gente pensa. Então, de maneira geral, eu diria o seguinte: para você colocar uma formação sem laterais, você tem que pensar que os laterais não são legais para rodada. Você consegue achar zagueiros que compensem tirar um lateral, e os meias não podem ser muito bons para rodada. E vamos para a próxima pergunta. Para tiro curto, jogador Vargas do Atlético Mineiro é uma boa? Eu diria que sim, é uma muito boa, viu? Porque ele pode não entrar no radar de muita gente, até porque é um jogador que não jogou no campeonato. Então, para tiro curto é bom você ter esses jogadores diferenciais. E o que é o legal do Vargas aí, que eu acho que ele pode ter o potencial? Não é nem pelo que ele vem fazendo em si. Tá? É um time novo, esquema tático novo que ele vai jogar agora, e a gente vai ver o que vai acontecer, mas para um tiro curto vale a pena essas apostas mais ousadas, porque ele vai jogar num time do Sampaoli. Time do Sampaoli que ataca o tempo inteiro. O Corinthians vem bem fragilizado. E aí, aquela mesma ideia que a gente sempre usou o Sacha várias vezes, mas o Sacha não tinha aquele posicionamento de centroavante para finalizar as bolas, e quem sabe o Vargas seja esse cara que vai ter diversas oportunidades e que pode marcar gols pra gente. Porque o Atlético Mineiro, atacando o tempo inteiro naquela postura ofensiva, a ideia é que um centroavante que saiba se posicionar dentro da área para finalizar, que busque sempre o gol, ele vai ter oportunidades, e oportunidades é sempre o que a gente busca para mitar. E vamos para a próxima. Analisar finalizações e gols é uma forma válida de escalar para mitar? O que devo analisar mais? Tem muita coisa que eu acho importante para analisar, mas lógico, tem umas que são mais importantes, outras menos importantes. Eu acho muito importante as finalizações e os gols. Eu acho bem importante mesmo, só que não só olhar números de finalizações. Você tem que olhar a qualidade das finalizações, de onde foram as finalizações, como que o time vem jogando. E antes até disso, antes de você analisar todas essas características do jogador, você tem que analisar e qual o confronto que o jogador está tendo. Esse time tem chance de fazer gols contra o adversário? O adversário é frágil? Naquela posição ali tem deficiências? Então você tem que olhar muitas coisas, algumas da mais importância, outras menos importância, e finalizações e como foram essas finalizações são muito importantes. E vamos para mais uma pergunta muito interessante. Goleiros, escalar zebras? Eu fiz um estudo lá no meu Instagram, Eduardo Cruz, que eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês darem uma olhada, que eu coloco conteúdos de bastante qualidade lá durante toda a semana, stories, sempre falando sobre fantasy games, sobre cartola, sobre rei do pitaco e tudo mais. Aproveite lá. E nesse estudo que eu fiz essa semana, eu mostrei a pontuação do goleiro favorito para SG na rodada, entre todos os goleiros, e o goleiro menos favorito para SG em toda a rodada. E aí fiz analisando rodada a rodada para ver a pontuação e o que estava acontecendo, e percebi lá naquele post, que você vai lá, dá uma olhada e comenta para mim a sua opinião, percebi que os goleiros que têm menos chance de SG, teoricamente na rodada, estão fazendo pontuações maiores. Está chegando a quase 3 vezes uma pontuação maior.
Então acho que a gente tem que começar a repensar de escalar goleiros não pensando no SG, mas talvez aquele goleiro que vai ser mais atacado. Às vezes até vale a pena colocar um goleiro, mesmo que seja contra o nosso capitão, porque defesa difícil, valendo 4 pontos, e essas defesas tendo que ser um pouco mais complicadas, um pouco mais parecidas com milagres, acabam que estão valendo mais a pena do que o SG, ainda mais com passes incompletos que vão diminuindo a pontuação do goleiro. Então a gente vê que as pontuações dos goleiros para zebras têm sido melhor. E vamos lá, última pergunta para finalizar. Lembrando que, se você não se inscreveu no canal, vai, se inscreve, que eu vou ter muito mais conteúdo interessante aqui. Ativa o sininho, que aí você vai ser notificado disso. 77 pontos de diferença do líder. Dá para tirar? Devo arriscar em 1 ou 2 peças toda a rodada? Então, vamos lá. 77 pontos. A gente tem 18 rodadas pela frente. 77, 18 rodadas. Se a gente tirar 5 pontos por rodada, já tá ótimo. E 5 pontos numa rodada não são nada. Não é nada. Então, o que eu falo para você é o seguinte. Você pode escalar normalmente. Só escala seu time e busca estudar e buscar as melhores opções para a rodada e pronto. Ignora a questão de apostar. Apostar 1 ou 2 peças, tanto faz quantas peças você está apostando. Só vai nos jogadores que você acha que tem mais chance. Se preocupa com a sua escalação. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso lá no meu Instagram, falando de como a gente deveria ignorar a questão de quantas peças a gente vai apostar e simplesmente colocar os jogadores que a gente acha que é melhor, porque se a gente estudou, a gente está na frente da maioria da galera. Então vamos acreditar no nosso potencial, que as nossas escolhas vão trazer os melhores resultados quando chegar no final do campeonato. Longo prazo sempre. De grão em grão, a galinha enche o papo. E valeu, mitos e mitas. Obrigado por ter assistido até aqui. E eu te convido a comentar aqui se você gostou, se não gostou, porque aí eu penso se na próxima semana vale a pena fazer. Se vocês estão gostando, aí eu faço mais para a gente aproveitar, imitar em cada uma das rodadas e principalmente evoluir na maneira como a gente escala e nos conhecimentos que a gente tem sobre Cartola e diversos fantasy games aí, porque vocês sabem, meu foco é sempre ser lucrativo e evoluir no game.